aí. Irmãos, na semana passada, nós encerramos a nossa série, que nós chamamos de Começar, Recomeçar, onde nós falamos um pouco sobre a nossa necessidade de colocar fundamentos corretos naquilo que nós queremos construir. E na semana passada, em especial, eu falei um pouco sobre o cansaço de lidar com todas as batalhas da vida. E eu fiquei com esse texto e com aquele conteúdo na minha mente, no meu coração, durante toda a semana, pensando muito sobre aquilo. Então, hoje eu gostaria de ainda falar um pouco sobre esse tema do descanso, sobre essa necessidade do descanso, e compartilhar com vocês um pouco daquilo que ao longo dessa semana eu pensei, li e encontrei nesse texto que nós vamos ler das Escrituras. Um texto bastante conhecido, né? É o texto de Mateus capítulo 11, os versículos 28, 29 e 30. Então eu queria muito que nós pudéssemos dar uma olhada nesse texto com um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais de calma, para que a gente pudesse encontrar nesse texto algumas pérolas aí para a nossa vida, para o nosso coração. Então, vamos ler juntos esse texto? Se você quiser acompanhar comigo, nas telas você tem o texto, lembrando sempre que eu uso a versão NVI. Se você prefere usar o seu celular, sua Bíblia, também fique à vontade. Então, o texto diz assim, ó: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Lembrando que esse texto aqui é o texto onde Jesus está falando, tá? Então, venham a mim, Jesus está dizendo isso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O versículo 30 diz assim: Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, nós te louvamos por tua palavra e a nossa oração, mais uma vez, é que o Senhor use desse momento para falar ao nosso coração, para transformar a nossa vida, para nos instruir e direcionar, glorificando assim o teu nome, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, nós vivemos num tempo um tanto quanto diferente de outros tempos, porque nós tivemos aí nos últimos anos cerca de 2 anos onde o tema central das nossas vidas foi a pandemia. Entre 2020 e o começo de 2020 e o final de 2021, esse foi o tema central em todo momento. Foi o tema central na televisão, nos jornais, foi o tema central em várias das nossas rodas de conversa. Ou seja, esse era um assunto que raramente nós tínhamos uma oportunidade de conversar com alguém e ele não fizesse parte ali, ao menos de um tempo dessa conversa. E a pandemia é algo novo, algo completamente inédito para a nossa geração, ainda que ao longo da história, em outros períodos, algumas pandemias assolaram a humanidade. Essa foi a primeira com uma comunicação mais global, foi a primeira da nossa geração, foi o primeiro grande flagelo mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Desde o final da Segunda Guerra, nós nunca tínhamos tido algo que não fosse pontual, como algumas coisas foram, foi algo global, e algo que mexeu com todo mundo. Muitas pessoas ficaram sobrecarregadas por conta disso. Ontem eu conversava com uma pessoa, e ela me contava sobre um amigo, uma pessoa muito dedicada ao esporte, muito dedicada a atividades físicas, muito dedicada à família, que por conta da pandemia se isolou de uma forma que esse isolamento levou essa pessoa a uma depressão profunda e ela acabou falecendo. Ela nunca teve Covid, nunca pegou Covid, mas ela se isolou tanto e ela se apavorou tanto com isso que ela faleceu. E essa não é a única história, existem muitas outras. Todos nós fomos sobrecarregados com a pandemia.
A retomada tem também nos sobrecarregado bastante, porque as pessoas querem recuperar o tempo perdido. Essa é uma expressão que a gente ouve muito. As empresas querem recuperar aquilo que não puderam faturar, as pessoas que trabalham para si querem recuperar o tempo que precisaram ficar em casa, as pessoas que tiveram que ficar isolado por conta de comorbidade, de idade, ou de qualquer coisa, elas agora querem recuperar, querem viajar, querem passear, querem fazer uma série de coisas. Isso também tem nos sobrecarregado. E às vezes a gente não percebe isso. O problema da sobrecarga é que ela não acontece do dia para a noite. Você não está de folga num dia e no outro dia você está trabalhando 16 horas. Ao contrário, você vai recebendo essa sobrecarga gradativamente e não percebe. E o problema é que muitas vezes nós estamos sobrecarregados. Para nós cristãos, somado a tudo isso, ainda tem um outro problema muito sério. Nós vivemos num país muito mais religioso do que cristão. Nós vivemos num país onde Cristo é muito menos importante do que a expressão da religiosidade é. Então você vai encontrar muitas pessoas cujo foco é exclusivamente naquilo que a gente faz, nas regras que a gente tem que seguir, na maneira que a gente precisa se comportar, em coisas importantes. Um dia desses eu conheci uma pessoa, e ela me foi apresentada assim: pastor, esse aqui é fulano, ele se converteu, já deixou de beber e de fumar. Né? Ou seja, na cabeça da pessoa, essa é a expressão de que ela se converteu. Ou seja, o que ela faz, as atitudes, a postura. E ainda que isso seja importante, aquilo que nós fazemos seja importante, o cristianismo não é sobre isso. O cristianismo é sobre nascer de novo e desenvolver e viver um relacionamento com Cristo Jesus. É algo muito mais pleno, complexo e leve do que a religiosidade. Nesse texto que nós lemos, Jesus está, de certa forma, lidando um pouco com essa religiosidade. Esse é um texto que vai ser muito utilizado para o anúncio do Evangelho, para a pregação do Evangelho. Está corretíssimo isso, Jesus vai falar aqui sobre esse revelar do Evangelho. Mas essa também é uma mensagem que estava sendo direcionada, e é interessante que é por isso, provavelmente, que só Mateus fala sobre isso, por causa do foco na religiosidade, que Lucas, Marcos e João não tinham, mas que Mateus tinha, porque o seu objetivo era apresentar aos judeus, os principais religiosos da sua época, o Evangelho de Cristo Jesus. E é interessante que esse texto vai lidar também com essa sobrecarga da religiosidade, daquilo que eu posso ou que eu não posso fazer. Um dia desses eu não sei se eu deveria contar isso aqui, mas vocês não sabem que eu não sou, ou pelo menos nunca tive a intenção de ser uma imagem santificada para que outras pessoas adorassem. Ao contrário disso, eu sou uma pessoa comum que peco como vocês. E eu saí com um presbítero da igreja, não vou contar que eu estava sozinho, porque aí fica feio, né? E aí nós fomos num determinado lugar, e aí a gente falou assim: poxa, sextou, né, rapaz? Um calor desse, aquela certa bebidinha ali ia fazer um bem, né? Refrigerante. E aí, mas a gente está num bar aqui, vamos sentar ali dentro, né? Porque ali dentro a gente fica mais tranquilo. E a gente sentou ali dentro, e foi só fazer o tss, que encostou uma pessoa: ô pastor, tudo bem? Eu falei: o diabo miserável, já mandou alguém aqui, né? O rapaz é músico de uma outra igreja. Eu falei: misericórdia. Aí conversei com ele, estando de boa. Mas depois eu fiquei pensando nisso. Como muitas vezes nós nos sentimos mal naquilo que nós deveríamos ser livres para fazer, não por conta daquilo ser certo ou errado, mas por conta da nossa preocupação, e isso chama religiosidade. Se nós estamos tendo a postura que os outros esperam, não a correta. A minha postura estava corretíssima, eu estava com um irmão, nós estávamos conversando, tendo um tempo juntos de comunhão, foi abençoadíssimo, mas a minha preocupação era se alguém pudesse pensar diferente. A religiosidade faz essas coisas conosco, irmãos. Não que a gente não deva se preocupar, é claro, a Bíblia fala sobre isso, sobre nós não escandalizarmos os irmãos que ainda não têm a maturidade que de repente nós recebemos do Senhor, e a gente não deve fazer isso como se fosse como motivo de orgulho, né? Eu faço o que eu quiser mesmo, os outros que entendam. Não, é claro que a gente não quer fazer mal a nenhum irmão que ainda está começando no Evangelho, que ainda está compreendendo algumas coisas, que ainda não entende bem isso.
É claro que nós queremos, de todas as formas, amar as pessoas que são de Cristo também. Mas, às vezes, nós somos sobrecarregados por essa religiosidade. Além disso, irmãos, tem uma coisa muito importante. Nós vivemos numa época que é a época da produtividade. Todas essas ferramentas tecnológicas, elas não melhoraram nossa vida. Elas melhoraram nossa produtividade. É diferente. É diferente. Elas não são usadas para melhorar a nossa vida. Nós não estamos mais felizes como sociedade porque nós temos essas ferramentas. Nós não estamos melhores como sociedade porque nós temos essas ferramentas. Ao contrário, como sociedade nós estamos piorado a despeito de todas essas ferramentas que nós temos. Mas a produtividade aumentou. A quantidade de pessoas que nós conseguimos tratar por dia hoje é muito superior à quantidade de pessoas que nós falávamos pelo telefone 10 anos atrás. A quantidade de coisas que nós fazemos, de documentos que nós podemos lidar, de situações que nós podemos tratar através da internet é muito superior àquilo que nós tínhamos que fazer muitos anos atrás. Eu não sei se você lembra, claro que você deve lembrar, mas muito tempo atrás, quando você precisava enviar, algum tempo atrás, não muito, você precisava enviar um documento para alguém, você usava um aparelhinho chamado fax. E o fax chegava aquela folha lá, horrorosa, um papel térmico, onde você transferia um documento. Hoje não. Hoje existem muitos drives, muitos lugares onde você armazena esses documentos de acesso fácil, múltiplo. É possível que você edite um documento em tempo real para outra pessoa que está do outro lado do mundo. A produtividade aumentou muito. Só que isso, irmãos, ao invés de nos dar mais tranquilidade no trabalho, como o empresariado só tem um foco e só deve ter mesmo um foco, que é o resultado, nós temos hoje mais trabalho. Nós não temos o mesmo trabalho que nós tínhamos lá. Não, se você consegue falar com 10 hoje, por que você só vai ter 5 na sua meta? Você vai ter 12. Então nós temos uma sobrecarga sobre isso. Ou seja, irmãos, nós podemos não perceber nem pensar sobre isso, mas uma das características que marcam o nosso tempo é a sobrecarga. E a gente às vezes não percebe, como eu disse, porque nós vamos sendo embolados nisso, e nós ficamos sobrecarregados, extremamente sobrecarregados com tudo, sobrecarregados com os afazeres, com as responsabilidades, sobrecarregados com a nossa vida espiritual, sobrecarregados com a nossa família, com tudo que está à nossa volta, até que chega um momento que a gente já para de funcionar perfeitamente. E a gente começa a funcionar já com certo delay, com uma certa dificuldade, com certos momentos de apagão. Você percebeu como no nosso tempo é muito fácil você encontrar pessoas que esquecem das coisas? Os neurologistas dizem que isso tem tudo a ver com a sobrecarga. A gente esquece de coisas assim o tempo todo. E não era comum isso acontecer. Claro que não era comum. Antigamente, os seus avós lidavam com 3, 4, 5 pessoas por dia, se elas fossem uma pessoa normal. Não mais que isso. Hoje, a hora que você sai do banheiro do banho, você já lidou com 5 pessoas. Você já tratou com 5 ou mais pessoas. Então é claro que nós estamos sobrecarregados. Só que tudo isso, irmãos, influencia a área central da nossa vida, que é a nossa espiritualidade. Por quê? À medida que nós somos pressionados, nós vamos dando mais atenção, energia, àquilo que é o motivo da nossa pressão. Então, se nós estamos sendo pressionados em nosso local de trabalho, nós vamos dar mais atenção e mais energia ao trabalho para que a gente possa pegar aquela pressão e satisfazê-la. Se nós estamos sendo pressionados por causa da religiosidade, na nossa espiritualidade, nós vamos aprender a responder de forma adequada aos religiosos e simplesmente seguimos em frente. Ao contrário de nós vivermos uma espiritualidade verdadeira, nós vamos cedendo a essa religiosidade e satisfazendo os religiosos à nossa volta. Seja onde for que o motivo ou as razões da nossa sobrecarga estejam, nós vamos focar, dar atenção, colocar energia, tempo, recursos naquilo que é a razão da pressão. E qual é o problema? O problema é que a espiritualidade é a única realidade que não faz pressão sobre nós.
a única. De todas as realidades da nossa vida, a única que não nos pressiona é a espiritualidade. A religiosidade, e só lembrando você aqui, espiritualidade eu estou me referindo a um relacionamento vivo com Cristo Jesus. Religiosidade eu estou falando sobre uma série de regras, uma série de condutas e posturas cobradas por outras pessoas para provar que eu sou ali espiritual. Então, a roupa que eu uso, a maneira que eu falo, o que eu faço ou não faço, isso é religiosidade. Não necessariamente precisa ser, mas num contexto de religiosidade, a roupa que você usa se define você, é religiosidade. Se você não é definido pelo seu caráter, mas pela roupa que você usa, pelo modelo que você usa, por como o seu cabelo é pintado, cortado, por qual a maquiagem que você está, se é isso que define você, o nome disso é religiosidade, porque o que deveria nos definir de verdade é o nosso caráter. Ainda que todos nós possamos ter aspectos da nossa vida visível que possam ser melhorados, e podem ser melhorados, né? Muitos desses aspectos podem ser, a gente vai aprendendo a lidar com eles, mas não por causa de uma pressão, por causa da maturidade. Porque o que importa realmente é que nós cresçamos em Cristo, e ao crescer em Cristo, nós vamos lidando com todo o restante. E o problema então qual é? A espiritualidade não nos cobra, a espiritualidade não nos pressiona. E quem não nos pressiona num tempo de pressão, não recebe a nossa atenção e a nossa energia. E sem perceber, nós estamos nos tornando uma geração de cristãos que não valorizam o ponto central do cristianismo, que é o relacionamento com Cristo Jesus, enquanto nós lidamos com todas as demandas ao nosso redor. E isso deveria ser para nós desesperador, irmãos. Deveria ser para nós um ponto de atenção extrema, porque não existe cristianismo sem um relacionamento vivo com Cristo. Religiosidade nunca produziu vida, só produziu fardo, só produziu dor, só produziu angústia. O embate de Jesus com os fariseus, com os religiosos judeus, não era porque eles não criam em Cristo apenas, mas é porque, além de não crer em Cristo, eles sufocavam aqueles que queriam se chegar ao Pai com suas regras e com seus padrões que eram impossíveis de serem satisfeitos. E Jesus vai lidar com isso. Vocês não entram e não deixam quem quer entrar. Vocês não carregam um peso sobre vocês, porque tudo é aparente, mas vocês colocam um peso impossível de carregar sobre os ombros daqueles que estão ao seu redor. E o embate de Jesus era por causa da hipocrisia, do discurso de que assim nós deveríamos ser perfeitos, santos e absolutamente retos, enquanto por trás o coração dessas pessoas era completamente ímpio, enquanto o peso era colocado sobre as pessoas. Irmãos, nós temos conhecido uma série de situações infelizes, de igrejas que têm feito tão mal às pessoas, que nós já temos uma igreja fora da igreja, que nós já temos um grupo, talvez tão grande quanto o que congrega, que não querem congregar mais. Um grupo tão grande quanto, ou maior do que muitas das outras religiões do mundo, que não querem mais saber de uma igreja institucionalizada, porque eles foram sufocados, sobrecarregados. E ainda que esse texto seja primariamente um texto utilizado para que nós apresentemos o Evangelho, esse é um texto a todas as pessoas. Jesus não está dizendo, venham a mim você que ainda não me conhece. Ele está dizendo, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Por isso que eu quero compartilhar com você essa noite, irmãos, é uma mensagem exatamente sobre isso, sobre como nós devemos lidar com a sobrecarga numa época onde nós somos sobrecarregados por tudo e por todos. Como lidar com a pressão numa época em que nós somos pressionados a mais e mais resultados o tempo todo. É assim na sua empresa. Ou seu patrão, ou seu chefe, o seu diretor passa por você e olha para você e diz, você está trabalhando demais, hoje meio-dia vai para casa, descansa tarde. É assim que acontece com você? Claro que não, e nem deve ser. Ele não é mau por causa disso, ele só é o que ele tem que ser, o seu líder, o seu chefe.
Mas o foco dele não é o seu prazer, o seu descanso, o seu conforto. É o resultado. E por conta do resultado, nós somos pressionados. E aí, irmãos, uma pressão leva a outra pressão e leva a outra pressão. Quando nós percebemos, nós já estamos vivendo meio que automaticamente. Acordamos de manhã, levantamos, enfrentamos nosso dia, deitamos no final do dia, sem um único momento de pensar, de meditar em coisa alguma. E aí aquele texto bíblico, o Salmo 1, que fala sobre bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, não se encaixa mais em nós. Porque nós não temos mais tempo, nós não temos mais energia, nós não temos mais saúde, nós não temos mais nada para lidar com a necessidade que temos de meditar na palavra de Deus. E aí Jesus apresenta nesse texto a solução. A solução não só para aquele que não conhece a Cristo, porque também é uma solução para ele, mas uma solução para o cristão, que como nós, vive numa época de sobrecarga, vive numa época de pressão, vive numa época onde tudo que nós fazemos é insuficiente. Tudo. Você já percebeu como nós vivemos num momento em que você nunca é suficiente para nada? Não importa o que você faça, as pessoas à sua volta sempre estão te cobrando mais. Sempre querem mais de você. Querem mais da sua atenção, querem mais da sua energia, querem mais do seu dinheiro, querem mais de você e mais, e mais, e mais, e mais. Um dia desse eu conversava com um irmão que ele disse, meu Deus, eu não quero mais saber de igreja. Por quê? E aí ele começou a falar de como eram as contribuições na igreja dele. Lá tinha o dízimo. Só que além do dízimo tinha que ter uma oferta, porque são coisas diferentes. E aí tinha a oferta alçada, que era uma oferta alçada com um propósito. E aí tinha o voto, que era um dinheiro que você dava para buscar. E aí ele dizia assim, olha, lá na minha igreja só tinha uma oferta. Do início ao fim do culto era uma grande oferta. E ele está sobrecarregado, ele ficou sobrecarregado com isso, porque as pessoas querem sempre mais. Mais, mais. E todo mundo nos cobra mais. Às vezes a gente se sente assim. Nós queremos mais. Como empregados, nós queremos mais da nossa empresa e mais dos nossos patrões. Como patrão, nós queremos mais do nosso funcionário, dos nossos funcionários e mais dos nossos clientes. Nós sempre queremos mais. Nós nunca podemos relaxar, porque se a gente relaxar, nós somos atropelados. É uma selva aí fora. Mas como fica o nosso coração nisso? Cansado, sobrecarregado, sem tempo para o Senhor, sem energia para o Senhor, sem meditar na lei do Senhor. E quando isso acontece, meu irmão, nós perdemos a única coisa importante na nossa vida, que é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Todo o restante é passageiro. Todo o restante. Ainda que você viva com a sua esposa por toda a vida, nunca enfrente um divórcio, e espero que essa seja a sua realidade para sempre, mas há uma grande chance de que vocês não vão para a glória no mesmo dia. Então até isso é passageiro, até isso é temporal aqui na terra. Tudo é. Nada é eterno aqui nessa terra, exceto o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E quando a gente olha para isso, irmãos, esse texto então ganha outra dimensão, outro significado. Olha o que ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Bom, primeiro, nós podemos olhar nesse texto quem são aqueles que estão sendo chamados pelo Senhor. São os cansados e os sobrecarregados. E quem é o cansado e o sobrecarregado? Nós não estamos falando aqui apenas de um cansaço físico. De todas as espécies de cansaço físico, é o mais fácil da gente lidar. Basta que você chegue do trabalho e organize a sua vida em um determinado momento para dormir bem. Não é fácil, claro que não é. Tem casa para limpar, comida para fazer, tudo aquele negócio, mas ainda assim é o mais fácil de lidar. Agora o cansaço emocional, o cansaço psicológico, o cansaço espiritual, esses são mais difíceis. Por quê? Primeiro porque exige de nós uma autorreflexão. E se tem uma coisa que a gente tem dificuldade em nosso tempo, é de fazer uma autorreflexão.
Porque todo mundo se considera grande coisa. Todo mundo se considera perfeito. Eu, em 20 e alguns anos de ministério pastoral, eu poderia contar talvez nos dedos de uma mão, a quantidade de vezes em que um dos cônjuges me procurando para aconselhamento me disse assim: pastor, o meu casamento está com um problema e o responsável sou eu. Talvez nos dedos de uma mão. Porque normalmente o que eu ouço é: pastor, não aguento mais, meu marido é assim. Eu não aguento mais, minha esposa é assim. É sempre o outro. O outro é sempre, aliás, isso faz parte da nossa história desde o início. Certamente uma das primeiras atitudes humanas da história foi culpar o outro. Quando Adão culpa Eva e Eva culpa a serpente. Desde o início da história, nós temos essa dificuldade dessa autorreflexão. Quando o Senhor lá no Éden diz: como é que você sabe que você está nu? Você comeu da fruta? Ali era um convite à autorreflexão, para que ele parasse. Não, realmente, eu comi, eu fiz o que eu não deveria ter feito, eu pequei. E ali então a postura seria outra. É impossível que nós nos consideremos cansados e sobrecarregados sem uma autorreflexão. Normalmente esse reconhecimento do cansaço e sobrecarga, ele vem quando a gente pifa. Quando a gente pifa, aí eu não aguento mais. Talvez você como mãe já tenha dito: vocês estão me deixando doido, eu quero ver quando eu morrer, como é que vai ser essa casa. Você já falou uma coisa como essa? Como mãe? Como filho, talvez você já tenha ouvido. Né? Vocês vão me deixar doido aqui nesse lugar. Essa é a realidade, a gente não reflete. A gente não reflete. Você tem parado para pensar como você está? Como está seu coração? Como está a sua vida? Se o teu relacionamento com Jesus está valendo a pena? Se todo o esforço que você tem feito tem sido saudável para você, para as pessoas ao seu redor, para as pessoas que vivem com você, e para as pessoas que dependem de você, porque sempre tem alguém debaixo do seu cuidado, debaixo da sua responsabilidade, de uma forma ou de outra. Essa autorreflexão é importante, porque o convite é para os que estão cansados e sobrecarregados. O convite não é para os que estão fazendo tudo certo. O convite não é para aqueles que estão indo bem, mas deu ali uma erradinha aqui ou ali, não. O convite não é para aqueles que merecem a presença do Senhor. O convite é para aqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão carregando sobre si um peso que está lhes fazendo mal. Um peso que está lhes sobrecarregando, produzindo cansaço. O Evangelho não deveria ser isso, irmãos. Olhe para o Novo Testamento, olhe para o livro de Atos. Nós temos estudado o livro de Atos. Nós vemos pessoas perseguidas, morrendo, mas a gente só encontra crente feliz, crente alegre, crente que não quer outra coisa senão estar em comunhão, que não quer outra coisa senão orar, que não quer outra coisa senão se relacionar com Deus. Nós vemos crentes que não estão nem aí para o contexto político ao seu redor, que não estão nem aí para as perseguições que estão acontecendo, que não estão nem aí para as grandes batalhas, porque os olhos deles estão em algo superior, em algo maior, em algo mais belo, que é Cristo Jesus. E hoje em dia nós encontramos uma geração de crentes, irmãos, que acho que foram batizados no suco de limão. Então azedos que são, que não têm alegria na sua vida cristã, que não têm alegria por aquilo que Deus fez, que vivem eternamente insatisfeitos, frustrados porque Deus não tem satisfeito os seus desejos, os seus próprios desejos e sonhos. E nós precisamos olhar para nós, será que nós não estamos sobrecarregados? E a sobrecarga aqui, Jesus não está falando sobre a sobrecarga de alguém que está fazendo a coisa certa e outros estão colocando a sobrecarga. Não interessa qual é a razão da sobrecarga e do cansaço. Esse é um ponto fundamental nesse texto aqui. A razão da sobrecarga e do cansaço não é relevante. Relevante é a autoanálise e a percepção de cansaço e de sobrecarga. E aí vem o convite de Jesus.
venham a mim. Sabe, irmãos, eu não quero ser leviano aqui em ser simplista, dizer, não, é muito simples resolver o problema da nossa vida, né? Não é, se fosse a gente já tinha resolvido. Não precisava de tanto coach que tem por aí para resolver a nossa vida. A gente mesmo já tinha resolvido. Mas o que Jesus está dizendo aqui é, se o seu coração, se sua vida, se você está cansado e sobrecarregado, a solução é se aproxime de mim. Essa é a solução. Não tem uma solução mirabolante. Não existem 7 passos para se livrar do cansaço e da sobrecarga. O que Jesus está dizendo é, venham a mim. Se aproximem de mim. Se relacionem comigo. É isso que Jesus está dizendo. Se relacionem comigo. Ouçam de mim aquilo que é a verdade sobre você e sobre a sua vida. Ouçam de mim a verdade sobre as coisas que estão ao seu redor. Se relacione comigo, porque de mim você vai ouvir aquilo que é libertador, que é edificante, que é transformador, que é curador. É claro que essa sobrecarga, meu irmão, e esse cansaço, eles têm uma raiz. A raiz disso é o pecado. Seja o pecado em nós, seja o pecado nas pessoas ao nosso redor, ou seja, uma própria sociedade construída sobre bases pecaminosas, como a nossa. Então é claro que a razão de tudo isso é o pecado, mas Jesus não está dizendo, aqueles que não têm o pecado venham a mim. Está dizendo, está cansado, está sobrecarregado, porque não tem outro jeito de estar quando nós vivemos debaixo da realidade do pecado. O pecado não mais governa sobre a nossa vida, mas ele governa sobre a vida de muitos, e muitos com os quais nós nos relacionamos. O fato do pecado não governar mais a nossa vida não quer dizer que nós não mais o cometemos. Nós o cometemos sim, e vivemos as consequências daquilo. A nossa sociedade, ela depende do pecado para funcionar como funciona. Porque, preste atenção, irmãos, como nós tivemos todo esse embate político aí, e grande parte disso é, no momento em que se tira a essência do negócio, que é a corrupção, a coisa degringola. A bagunça está feita, porque ela depende do pecado para caminhar. Nossa sociedade é como aquele joguinho do Pac-Man. Cada caminho, você deve lembrar do Pac-Man, né? Talvez os mais novos não saibam não o que é isso. Mas era um joguinho que tinha no fliperama, onde o come-come lá, o bichinho, ia comendo as bolinhas. Era só isso o jogo, tinha que comer as bolinhas todas. Né? E a nossa sociedade é mais ou menos isso. Ela vai se alimentando do que está à sua frente, e o que está à frente da nossa sociedade é o pecado. Ela se alimenta disso. Sem isso, não tem sociedade. Agora, irmãos, olhem, escutem, ouçam esse convite. Venham a mim. Ele não está falando apenas venha no sentido de passe a pertencer a mim. Não. Ele também está falando para quem já pertence. Se aproxime de mim. Venha para próximo. Venha se relacionar. Venha me ouvir. Venha conhecer de mim. Venha experimentar, como diz o salmista lá no Salmo 34. Venha experimentar. Experimente e veja que o Senhor é bom. Irmãos, olha que convite fabuloso. Um convite sem julgamentos, sem pré-condições, um convite que não estabelece requisito algum, senão a percepção e a compreensão de ser cansado e sobrecarregado, de estar cansado e sobrecarregado. E o convite é simples, se aproxime do Senhor. Não deixe que tudo ao seu redor lhe roube o que é mais precioso, estar perto do Senhor. Preste atenção nisso, irmãos. Você lembra do Salmo de número 1, como é que ele começa? Bem-aventurado o homem, ou o varão em algumas traduções, que não andam segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Olha que interessante. Ali, bem-aventurado é plenamente feliz. É uma das traduções que nós poderíamos ter para explicar bem. Né? Não é só feliz, é plenamente feliz. Não é feliz por circunstância, é feliz por raiz. Né? Na raiz, é feliz
na sua essência. E o que ele diz? Quem é o feliz? O que medita na lei do Senhor dia e noite. Como é que nós podemos encontrar felicidade plena se a lei do Senhor, se a palavra de Deus, se a verdade de Deus não habita nossas mentes continuamente? Não dá. A gente vai correr atrás do vento. Porque a única forma de encontrarmos felicidade plena, ou seja, aquela felicidade que não é circunstancial, mas é parte de quem eu sou, é se a lei do Senhor, se a palavra de Deus fizer parte da minha vida continuamente. Esse meditar não significa ficar parado, meditando, não é essa a ideia. Essa palavra foi muito deturpada. Mas o meditar é que essa palavra de Deus habite os seus pensamentos, habite as suas decisões, habite o que você está fazendo. E se isso não é a realidade da nossa vida, irmãos, como é que nós poderemos encontrar uma felicidade plena? É impossível. Agora, para nós que vivemos num tempo de tudo rápido, de tudo... Como é que você escolhe os vídeos que você vai assistir no YouTube? Eu vou te contar. Eu vou te contar como eu faço. Eu olho o título, se me interessou, eu olho o tempo. É longo? Sorry, mas não vai dar hoje não. Ele vai para assistir mais tarde. Meu assistir mais tarde tem uns 3.000 vídeos que eu vou assistir nunca. A não ser que eu precise. Realmente, aí eu lembro que está no assistir mais tarde. Por quê? Porque a gente quer rapidinho. Você sabia que o YouTube Shorts hoje tem mais acessos do que realmente os vídeos com mais de 15 minutos? Por quê? É rapidinho. É rapidinho. A única coisa que presta no Instagram é os Reels. Você vai lá, ó. O dedo vai perdendo até como é que chama isso aqui? Esse negócio, digital. De tanto você raspar ali, subindo os vídeos. Porque nós queremos rápido. Aí sabe qual é o problema? A gente não tem mais paciência para a palavra. A gente não tem mais paciência para meditar nela. A gente não tem mais paciência para lê-la, para pensar sobre ela. A gente quer tudo rapidinho. Sabe quem são os caras que fazem sucesso hoje? São os 3 minutos com Jesus. Que é tudo que você pode oferecer para Jesus, é isso mesmo, é 3 minutos. Você precisa de alguém que te dê algo em 3 minutos. Porque o Evangelho realmente, ele deveria fazer parte de todo o nosso pensamento. Em todos os momentos, em todas as oportunidades. Venham a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. E olha que promessa. Primeiro nesse texto nós temos aqueles que estão sendo chamados. Os que têm consciência de que estão cansados e sobrecarregados. Por qual razão seja, sem importar, sem julgamento, sem nenhum tipo de pré-condição. A esses há um chamado: venham a mim, se aproximem de mim, se relacionem comigo, caminhem comigo, meditem na minha palavra dia e noite. E aí é uma promessa: eu lhes darei descanso. Sabe, irmãos, não há nada melhor nesse mundo do que ter um coração que descansa em Cristo. Nada. Nós nos iludimos e achamos que precisamos de mais. A gente olha as nossas redes sociais e a gente vê aqueles famosos influenciadores, né? Eles estão lá mostrando coisas grandiosas, né? Essa semana eu vi uma que estava numa piscina de borda infinita, numa paisagem que eles, meu Deus, você já chegou no céu, só pode ser o céu isso. E aí você olha e eu abro a minha porta, assim está lá a rua cheia d'água por causa da enchente. Piscina de borda infinita, minha casa. A garagem fica borda infinita. E aí você olha, não, Deus tem mais para mim, Deus tem melhor para mim. O que Deus tem para mim não é isso não. Eu fui chamado para ser cabeça e não cauda. E a gente vai se frustrando, e vive frustrado, e o nosso coração está sempre inquieto. Não que nós não devemos sonhar ou buscar mais, não é isso, irmãos. Mas há uma grande diferença entre você trabalhar, entre você se organizar, entre você guardar dinheiro, entre você conquistar e entre você viver inquieto enquanto aquilo não acontece. Você pode fazer tudo isso em paz, sem essa inquietude, essa frustração, essa cabeça baixa por se sentir um derrotado, por se sentir um frustrado, por não ter alcançado aquilo que um dia você sonhou, como se você fosse o nada.
Isso, irmãos, pode caber em um monte de gente, mas não pode caber no coração de um cristão. Ele foi chamado e ele é chamado de filho. Nenhum título nunca será superior a esse, nunca. Nós somos adotados, inseridos na família de Deus. E isso nunca vai mudar. Como é que pode caber em nosso coração uma frustração por uma vida passageira? Onde nós já tivemos mais, onde nós já teremos mais, onde nós já tivemos menos e onde provavelmente em algum momento a gente vai ter menos. E o coração frustrado, abatido, porque a gente não está vivendo aquelas coisas gloriosas. Será que não? Será que o glorioso não é o que nós temos ao invés da piscina de borda infinita? Será que o glorioso não é que o Espírito Santo habite em nós, ao invés de nós estarmos numa paisagem surreal? E se nós estivermos lá, nós somos os únicos que teremos as duas coisas. Mas enquanto uma só delas é possível, será que não somos nós que temos o melhor? Sim, somos nós. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Ninguém nunca perdeu o céu por não conquistar alguma coisa que gostaria, por não ter alguma coisa que gostaria. Eu vou dar um exemplo aqui que é horroroso, irmãos, mas eu vou dar. O Palmeiras, nos últimos anos, viveu uns momentos de extrema infelicidade. Jogou segunda divisão, tinha uns times que eu não tinha nem coragem de cantar o nome dos jogadores quando eu ia no estádio, tão horrorosos que esses jogadores eram. Na rua que eu morava tinha gente que jogava melhor com 40 anos do que o time. Era horrível aquilo. Hoje, nós vivemos alguns dos melhores momentos da história do nosso clube. Mas sabe o que eu percebo em todas essas coisas? É que é claro que é bom estar vencendo. É claro que é bom estar vivendo momentos espetaculares. É claro que é. E é claro que é dolorido estar vivendo momentos ruins. Mas assim é a vida. Assim é a vida em tudo. Assim é a vida na família, assim é a vida profissionalmente, assim é a vida espiritualmente. Nós vamos ter momentos tristes e nós vamos viver momentos gloriosos. Mas seja num momento ou no outro, o nosso coração precisa ser grato. Nosso coração precisa ser satisfeito. Nosso coração precisa estar em paz. E se não há paz no seu coração pela situação que você vive, a solução está diante de você nesse verso. Se aproxime de Jesus. Porque ao se aproximar de Jesus, o seu coração vai encontrar descanso. E você vai descansar o teu coração de toda essa frustração, de toda essa ansiedade, de toda essa dor que é causada por a circunstância que você vive, circunstância que vai mudar. Mas você pode passar por ela, seja ela boa ou ruim, com o teu coração em paz. Com o teu coração descansado no Senhor. O texto continua. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. O que Jesus faz aqui agora é desenvolver o venham a mim. O que significa isso? Ou de forma mais prática, Jesus está quase que aplicando o venha a mim. Qual é a aplicação desse venha a mim? Jesus está dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo. Ou seja, troquem a pressão que está sobre você, que vem de fora, por aquilo que eu tenho a oferecer a você. O jugo era aquela ferramenta, aquele instrumento que se colocava sobre o cavalo para que o cavalo puxasse uma carga. Ele era feito de madeira, ele era feito sob medida naquela época de Jesus. Normalmente era duplo, ou seja, eram dois cavalos que carregavam, ou 2 bois, ou 2 o que fossem, 2 animais, e eles iam puxar a carga. E o que ele está dizendo é, tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus está dizendo, a carga que está sobre os seus ombros pode ser pesada demais para você, mas se você tomar a minha, você vai ter uma carga que é perfeita para você. Jesus não está dizendo que não vai ter dificuldade, que não vai ter luta, que não vai ter batalha, ele está só dizendo que dá para carregar esse peso, se você carregar com Jesus. E ele diz, aprendam de mim. É um convite para uma vida de discipulado, irmãos.
É um convite para uma vida de relacionamento. É um convite para uma vida de convívio. Não é um convite para uma vida de eventos, de oportunidades escassas, mas de continuamente se relacionar. Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E o manso aqui, irmãos, não é calmo. O manso aqui é submisso à vontade de Deus. É alguém que se coloca debaixo da vontade de Deus sem se rebelar contra ela. Por isso ele é manso e humilde de coração. E olha, ele diz, se você aplicar o venham a mim dessa forma, vocês encontrarão descanso para suas almas. Ah, irmão, quão bom seria se os corações agitados e angustiados encontrassem descanso para suas almas. E o descanso para as almas está no relacionamento com Jesus e de receber direção, propósito. Talvez seja essa palavra aqui do Tomem Vocês, o meu jugo. Ao invés do seu propósito ser carregar o peso que está sobre você, talvez o propósito seja você carregar o jugo de Jesus, o peso de ser um cristão, sustentado por aquele que é poderoso e forte para te capacitar a encarar esse jugo. E aí, por fim, ele diz, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por fim, ele diz, a sua vida vai ser não muito mais fácil, mas vai ser muito mais leve. Seu coração não mais andará frustrado e angustiado, mas agora em paz, enquanto você carrega as responsabilidades da sua vida com Jesus. E é interessante que, como esse jugo era feito sobre medida, a ideia aqui de Jesus usar essa palavra é a ideia exatamente de você ter algo que o próprio Senhor preparou para você. Não algo que jogaram sobre você e te obrigaram a carregar, mas que o Senhor preparou. Um relacionamento que o próprio Senhor preparou, uma vida que o próprio Senhor preparou, para um propósito para a sua vida que o próprio Senhor preparou. Enquanto você vive todas as responsabilidades que você tem, não é um abandonar nada, não é um não ligar para nada, não é fazer tudo isso sem a pressão e a sobrecarga da sociedade e com o coração descansando em Jesus. Não está bem, mas eu estou em paz, porque eu sei que Jesus está comigo. Está difícil, está pesado, mas eu sei que Jesus está comigo. O jugo dele é leve, o propósito que ele tem para mim é leve, o fardo que ele tem para mim é suave. Eu vou seguir adiante, porque é o Senhor que me sustenta. Essa mensagem, irmãos, poderia ser resumida numa pequena frase. Se você se aproximar de Jesus, todo o peso que sobrecarrega e que cansa você vai ser substituído pelo propósito e pela presença de Deus, que vai te sustentar e trazer paz ao seu coração, descanso à sua alma, enquanto você segue a sua caminhada em direção àquilo que o Senhor tem preparado para você. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que a gente tenha a coragem de trocar a frustração e o cansaço em nosso coração pela alegria que vem de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos por tua bondade, graça e misericórdia. E pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a não caminharmos cansados, sobrecarregados, mas a confiar no Senhor, a confiar a nossa vida, a confiar os nossos propósitos, a confiar as nossas responsabilidades ao Senhor, para que, dirigidos por Ti, fortalecidos por Ti, nós possamos lidar com cada demanda da nossa vida, com o coração em paz, com a alma descansada, para que Teu nome seja glorificado, Deus. Amém. Amém.